Fala galera do canal, sejam bem-vindos aqui no podcast dos Gordinhos. Pessoal, hoje, como prometido, né, Sandro? O Sandro sempre estava falando do nosso amigo aqui, Jean. Prazer imenso, né, cara? Prazer em conhecer. Ele é um nosso amigo aí que é pastor, né, Jean? E, vamos falar um pouquinho também da religião e vamos introduzindo conforme nós for conversando aqui. Né? Vamos deixar rolar o assunto, né? Tranquilo. Jean, faz tempo sim que tu estás trabalhando, já exercendo a função de pastor. Quando foi que tu se dedicou? Estudei de novo? Não, na verdade, assim, eu sempre nasci na igreja católica, sempre... Mas foi aquele católico relaxado, não gostava muito de ir na missa, não gostava daquilo. Sei, isso é normal, né? Até que um dia eu precisei muito de Deus e alguém me falou dele, acabei indo conhecer ele, daí realmente conheci ele e foi daí pra frente que a minha vida começou a melhorar. Nossa. E eu tenho aquela opinião que quando as coisas melhoram você tem que prosseguir. Quando piora você tem que parar, porque não é legal, mas quando melhora você tem que prosseguir. Então assim, e começou a melhorar e graças a Deus, isso foi em 2008, então daí pra frente só continuei com Deus e graças a Deus assim, Deus tem me ajudado muito em todas as áreas da minha vida. E hoje a tua forma de trabalhar, de tu exercer a função de pastor, tu vai todo dia ou é uma vez por semana? Na verdade assim, a gente faz atividades com as pessoas conforme as atividades que a igreja mesmo atribui, né? Aí eu também faço parte da liderança do louvor, faço louvor na igreja, então também eu tenho os ensaios do louvor às segundas-feiras, quarta-feira a gente tem treinamento para líderes, a gente também trabalha com célula, então a gente tem treinamento para líderes seriam casais que estão decididos a ajudar outras pessoas, seja na área que for necessária, tipo na área de casamento, na área com filhos, na área... Todas as áreas que as pessoas precisam, porque Jesus ele veio para servir, ele veio para ajudar as pessoas, ele não veio para pedir nada em troca, ele não veio pedir nada em troca. A gente sabe que muitas coisas da igreja são necessárias, a gente sabe que tem custos, mas você tem que fazer as coisas muitas vezes para as pessoas e não querer nada em troca. É verdade. Então, assim, a gente, nas quarta-feiras, tem esse treinamento de líderes, e no domingo a gente tem o culto normal, né? Então, desde novinho, tu já começasse nessa área já evangélica, já atuando café já? Sim, nessa área a gente já desde novo ali, então, né, comecei a conhecer Jesus e daí pra frente as coisas foram fluindo. Que legal, né, Então, onde que surgiu a ideia, Jean, de estar tocando na igreja? Tu já, de novo, já sempre gostaste de instrumento musical ou foi uma coisa assim que surgiu com o decorrer da fé? Na verdade, assim, quando eu tinha 12 anos, tentei tocar violão. Mas quem já tentou vai saber o que eu estou falando. Quando você começa a aprender, aquelas cordas começam a doer o teu dedo, ali é o decisivo. Ou você prossegue e faz o calo e aprende, ou você desiste e volta e esquece e vai pro pandeiro. Então assim, eu com 12 anos não consegui tocar e foi. Aí eu estava na igreja e eu estava frequentando os cultos e eu senti algo de Deus que eu precisava fazer alguma coisa diferente lá. E eu tentei fazer o louvor. Daí eu comecei a fazer louvor no playback, né? Eu não tocava nada, só cantava. Aí soltava a música lá e eu cantava só tocado e eu fazia a voz. E graças a Deus deu certo, a voz fechou, as coisas fecharam. Então, quando você faz as coisas para Deus, é para Deus, não é para as pessoas. É verdade. Entende? Então, assim, você tá fazendo ele trabalho de construtor, tá fazendo serviço pro cara, vai para aquele cara, não é pro vizinho. É verdade. Então, se você faz para Deus, é para Deus. É verdade. E daquele momento ali, começou as coisas fluírem, comecei a tocar ali. E com 37 anos, agora eu tenho 45, com 37 anos, Deus colocou no meu coração de eu tocar violão. Eu falei, cara, sabe que depois de meio velho já, consigo tocar violão? E graças a Deus, Deus usou o irmão da igreja que me ensinou e não me cobrou nada. Eu acho que assim, quando você tem o dom, você tem que ensinar para outra pessoa, não cobrar nada. Porque aquela história de compartilhar, compartilhar o teu bom com o outro, né? É a mesma coisa no teu trabalho, tu tá lá fazendo o teu trabalho, entrou uma pessoa para fazer, ensina. Exato. Porque assim, eu não vou ensinar porque vai tomar meu lugar. Cara, não tem nada a ver. Se você faz aquilo para Deus e faz de coração, nada vai mudar. É isso aí, pessoal. Ninguém vai tirar o teu espaço, né? Porque não custa, né, Cristian? Cada um, se tu tem um dom, não custa tu passar para mim, tu passar para mim. Porque é o ensinamento, né? Tu só vai levar a pessoa a construir e fazer a evolução aumentar mais ainda, né? Porque é o do ensinamento que vai aprendendo, né, cara? Assim, como você falou da igreja, que você frequentou, né? Você estava na igreja católica e depois começou a vir de novo. Aconteceu comigo, eu acho que muita gente aconteceu também.
até a gente tava conversando ali antes, né? Exato. Que nem eu fui na igreja e tudo andou para trás, né? E fora os casos lá que também falei para você, né? Que não vem o assunto. Mas o que você tem para falar? O porquê diz que acontece da gente começar na igreja e tudo dá errado para trás e a gente acaba desistindo? Aí é que tá. O problema não é você entrar na igreja, o problema é qual é a intenção de você ir para a igreja. Se você vai para a igreja com a intenção de ficar rico, você está errado. Se você vai, porque Deus ele não é bobo, você não pode ficar negociando as coisas com Deus. Exato. Você tem que ir lá honrar Deus, buscar as coisas de Deus para que Deus retorne. Mesma coisa no teu trabalho, você vai para o teu trabalho, você trabalha o mês todo lá, para depois no final do mês vir o teu salário. Ou você vai e recebe já no começo para depois trabalhar. Sim, mas aí que tá, tipo, né, não tô ajudando a fé, né, que até mesmo eu também tô da igreja, como eu falei ali, eu penso em voltar se acontecer algumas coisas, né, então, mas eu tava na igreja, nunca pedi nada em troca, né, e eu porque eu gostava e queria sentir mais perto de Jesus, de Deus, né, só que aí aconteceu, minha mulher perdeu o serviço, o meu patrão começou a falir a empresa, já não tinha mais para pagar o salário. Então é essa parte que eu queria entender. Né? Aí que tá. Quanto mais você se aprofunda com Deus, porque o que tem que acontecer com Deus? Deus não é você frequentar, é você viver. Na verdade, o que é? É um relacionamento. Como você tem relacionamento com a sua esposa, tem relacionamento com seu pai, com seu irmão, você tem que ter esse mesmo relacionamento com Deus. Você tem que ter uma intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais Ele te ouve. Quanto menos intimidade você tem com Deus, menos Ele te ouve. Então assim, Jesus Cristo ele é especialista em mudar vidas. Essa é a frase correta. Ele é especialista em mudar vidas. Porém, essa frase continua. Não para 100%. Se Deus der tudo 100% para a tua vida, você vai lembrar dele? Sim. Você vai buscar Ele na madrugada, você vai dobrar teu joelho e vai orar. Tem pessoas que não. Tem pessoas que só buscam quando a coisa aperta. A tal da frase, quando a água bate na bunda, a pessoa salta. Mas até que a água não bate na bunda, é uma coisa, tá chegando enchente, a pessoa tá, nem chegou na minha calçada. Mas quando já começou a inverter calçada, o cara vai correr. Muitas vezes não vai dar tempo. É aquele negócio assim, né? Que quando a pessoa tá bem, não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Quando tá na merda, diz, meu Deus é a minha salvação. Eu vou virar crente, eu vou virar... Eu já vi relacionamento afundado no buraco mesmo. E que Deus restaurou e a vida do cara e do marido e da esposa viraram 1000% e tal. E só que é que nem tu falasse mesmo. Depois daquele momento, todo mundo esquece, né? Ficou bom, aí esquece. Aí não vai mais, não busca mais, não dá mais bola, não visita mais. O necessário é que nem um pai e um filho, né? Tu com Deus e tua intimidade, né? Quanto mais tu ouve o teu pai, mais ele se agrada de ti. Quanto mais tu ouve a Deus, mais Ele se agrada de ti. Eu vou fazer uma comparação. Quando você começa num trabalho, que o teu chefe começa a chamar a tua atenção, começa a pedir para te fazer uma coisa, começa a brigar que você fez coisa errada, você vai ficar chateado e vai pedir a tua conta? Ou você vai tentar melhorar para subir na empresa? Tentar melhorar para subir na empresa. Por que ele faz aquilo contigo? Porque ele quer te ver uma pessoa melhor. Ele quer te ver um profissional top. E Deus é a mesma coisa. Quando você começa a fazer as coisas erradas, Deus vai começar a apertar as coisas para ti. Vai começar a estreitar as coisas para ti. Para quê? Para testar se realmente tu tá com ele ou tu tá só por interesse. Tu entende? Aí acontece. Muitas coisas também que voga é pessoas certas te levando no caminho de Deus através da palavra. Quando um pastor estiver falando lá na frente, ou qualquer pessoa, até um padre, você olha na Bíblia. A pessoa que está falando lá, está na Bíblia? Concordo. Se não está na Bíblia, a não ser que ele diga, na minha opinião, aí é a opinião dele. Mas se ele falar, não, porque na Bíblia diz assim, você vai procurar, não tá? Não é segmento de Deus. Assim, aconteceu um caso inusitado comigo, até mandei foto para ele e para a mãe um dia. Comecei da igreja. E aquilo começou a me tocar, sabe? Qualquer hino que tocava, eu chorava. Não tem vergonha de falar, eu chorava, porque estava me tocando, sabe? Quebrantamento. É isso. E o pastor me chamava, era um pastor bom, aquele lá. Me chamava, orava, aceitei a Jesus, tudo, né? De novo. E todos os hinos que tocava eu chorava. Só que ele foi indo e eu fui ficando na igreja. Era sempre nas quarta-feiras, toda quarta-feira eu chegava no serviço, eu vinha a pé. Chegava em casa, tomava um banho e ia pro serviço. Não faltava um. E assim ia indo. E um dia simplesmente aconteceu um caso que eu acordei de manhã e
acordei de manhã, fui, olhei em cima do forno, sem mentira nenhuma, tá? Vi uma faca em cima da Bíblia. Eu disse, mas como isso, né? E fui lá e tinha muitas páginas rasgadas na Bíblia. Eu queria que você explicasse pra mim também, pro pessoal, o que pode ser isso. Porque assim, ó, só tava eu e minha mulher, e a gente tava no quarto. E simplesmente de manhã acordei e aconteceu isso. O que eu posso te dizer sobre isso? Talvez seja Deus mostrando alguma coisa na Bíblia para você, ou pode ser alguma obra maligna também na tua vida. Por que muitas pessoas vão para a igreja, não saindo da tua pergunta, muitas pessoas vão para a igreja e não permanecem? Porque elas entram no evangelho, mas o evangelho não entra nelas. Porque você precisa entender que o evangelho tem que entrar na pessoa. Entendeu? É a mesma coisa que a pessoa faz um curso de cabeleireiro e quando começar a cortar o cabelo, não se adaptar, para mim não serve para mim, entendeu? Quer dizer, o cara põe, mas aquilo não era o desejo no coração dele, não era aquele que estava no fundo, entendeu? Exato. Então, assim, ó, com Deus é a mesma coisa. Você, quando aquilo entra na pessoa, então, assim, muitas vezes, eu vou te contar um caso, um testemunho. Tem um país fora do Brasil, que onde está acontecendo as guerras lá, que é lá no Paquistão, e lá, para você ter uma ideia, pode ser até assustador o que eu vou falar, mas eles vão no banheiro lá não tem aqueles banheiros que nem a gente, lá é que nem antigamente para as pessoas patentes, eram umas casinhas fora, né? E eles limpam, perdão a palavra, limpam ali as coisas com páginas da Bíblia. Eles põem a Bíblia lá para ver que eles têm tanta raiva e eles rasgam e limpam. E teve um cara que ele era tão contra Deus e na hora que ele foi rasgar, ele leu uma passagem de Lucas na Bíblia e ele começou a olhar aquilo, começou a ler. Através daquilo ali, cara, Deus tocou no coração dele, ele se converteu e foi para Jesus. Então eu vou te dizer uma coisa, quando o avião do pessoal da Chapecoense caiu, o piloto era ateu, não acreditava em Jesus, não acreditava em Deus. Mas agora vamos ver a gravação deles lá, que eles tinham gravação com a torre. Qual foi a última palavra que ele falou quando o avião caiu? Jesus, meu Deus. Então assim, porque se era ateu, por que ele foi chamar Jesus naquela hora? Entende? A pessoa pode dizer da boca para fora que não gosta de Deus, não quer. Amém? É uma decisão. Por isso que Deus nos dá livre-arbítrio. Entendeu? Ele nos dá livre-arbítrio. Para que você possa decidir. Eu posso ir com ele, como não posso. E outra, né, pastor, eu sempre digo assim, ó, que a questão da mudança sobre a pessoa, porque tem pessoa que foi estrupador, foi bandido e hoje está dentro da igreja até pregando hoje, né? Existe muito isso. E assim, mas não é julgando, mas é dizendo assim, essa pessoa talvez fez tanto mal, só que eu sempre digo, não só ela aceitando Jesus, mas como ela tem que ver a mudança em si própria. As atitudes de tratar as pessoas bem, né, de se converter realmente. E aceitando Jesus, porque enquanto tu não aceitar Deus na tua vida, nada vai seguir em frente na tua vida. Porque, né, tem muita gente tem muita gente que, porque minha vida tá ruim e tal, mas ela quer que melhore, só que não aceita. Não aceita. Uma coisa E a parte mais interessante, né, já que tem, de aceitar Jesus é o seguinte, tem muita gente que diz, eu aceitei a Jesus, mas só que a gente vai lá, amigão, eu precisava que tu me arrumasse um litro d'água, meu carro está ali fervendo, jogando água fora, tem que me arrumar um litrinho d'água para botar no meu carro. Agora eu não posso, não vou arrumar para ti. É isso que eu digo. É contra o vizinho lá, entendeu? A mudança vai ser de ti próprio. Só tem Jesus dentro da igreja, mas e fora da da igreja tua não fé. tem... Na verdade, o que acontece? A pessoa aceita Jesus, mas não aceita as coisas que Jesus impõe na vida dela. É. Uma coisa eu vou dizer para você, ninguém consegue ir para Deus, tá? Ninguém consegue ir para Cristo se não tiver humildade. O que é humildade? Uma pessoa de havaiana, bermuda e uma camiseta regata? Não. Pessoa humilde é aquela que aceita as coisas. Aceita as coisas que Deus põe na vida dela. Não, porque Deus colocou isso na minha vida, já não vou mais para a igreja, não quero... E o julgamento pela imagem é, cara, inacreditável. Quando a gente começou com o podcast, não vou citar alguns nomes, né? Mas eu fui em alguns lugares e eu estava trabalhando. E como tu sabe, eu trabalho no ramo de construção civil, então a gente nem sempre está limpo. Muitas vezes a gente está sujo, porque está na lida, que nem diz o caboclo, né? E eu estava na lida naquele dia, tinha me sujado, estava com minha roupa meia suja, jaleco, calça de trabalho e tal, e sapatão. Entrei na loja do cara, o cara me olhava de cima e embaixo, ele nem me atendeu, ele foi. Ele esperou, atendeu todo mundo, aí tipo, foi todo mundo embora, não tinha mais ninguém. Aí veio me atender. Daí, poxa, eu fico muito admirado com isso. Porque as pessoas se julgam pela imagem.
Elas não querem saber de você. Não. Ao que tu tá vestindo, o que tu tá usando, como tu O tá que andando. tu tem. O que tu sempre tem. assim, né? Eu chego lá com um Corsinha velho, tem uns pedaços para fazer um negócio. Ah, esse aí não vai dar conta, não vai fazer. E eu sou um excelente profissional, por exemplo. Aí chega um outro lá com um carro, pô, uma Land Rover, não sabe nada. Não, eu vou pegar ele, porque, pô, ele tem um carrão. Esse cara aí ganha dinheiro, se ganha dinheiro, sabe fazer muita coisa. E não é assim. É verdade, né? É verdade. Eu tenho um tio meu que é vendedor. E ele falou pra mim, e ele é cristão, ele falou pra mim, se eu não ir com um carro bom vender, eu não vendo. Porque as aparências, é a mesma coisa você chegar no hospital de terno e gravata. Eles vão te atender talvez melhor do que você chegar com uma roupa normal. Infelizmente as pessoas veem. É verdade. Viram, mas a palavra de Deus fala assim, né? Deus fala, nem todos que dizem amém, amém herdarão no reino dos céus. É verdade. Tem pessoas dentro da igreja evangélica que vão para o inferno. Tem pessoas dentro da igreja católica que vão para o inferno. Mas tem pessoas dentro da igreja evangélica que vão para o céu. E tem pessoas dentro da igreja católica que também vão para o céu. Assim, ó, eu vou dar um exemplo meu. Até mesmo eu me chateei, que eu estava falando ali antes para você e sua esposa, né? Eu me chateei e eu e minha mulher acabamos parando de ir na igreja por conta disso. Não estou falando que a gente desistiu de Jesus. A gente ora dentro de casa, conversa sobre tudo isso, né? Sobre Jesus. Só que por conta disso, por causa de vestimentas, as pessoas ficavam reparando e falando coisas, sabe? Que nem minha mulher foi na frente, o pastor chamou para orar, minha mulher foi e ele pediu para abraçar uns irmãos aos outros. Minha mulher simplesmente ficou, teve que vir a pastora vir abraçar ela, porque os irmãos estavam lá, muitos não abraçaram, sabe? E ela acabou ficando sozinha. Então, e por conta de vestimenta, sabe? E eu digo assim, cara, ó, eu sou um cara que eu sou muito dessa opinião, pastor. Eu sou uma pessoa que eu digo assim, ó, eu já falei para eles e eu digo assim, ó, e repito, que se tu quiser fazer o inferno da tua vida todo dia, tu vai fazer. Se tu quiser ter pessoa ruim todo dia na tua casa, tu vai ter. Então vai depender de ti. E se tu quiser fazer todo dia o teu dia bom também, tu vai fazer. Porque depende de ti. Porque se a tua mulher rosnar contigo e tu bater boca com ela, teu dia vai ficar ruim. Agora, se tu virar as costas e se aquietar, não, tá bom, beleza. Você chegou num ponto que eu queria. Um exemplo, quem vai fazer você uma pessoa melhor? O Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele quem te guia. A gente sabe que a Trindade existe, que é Deus Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o Consolador que veio quando Jesus Cristo voltou para junto do Pai. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, por que tem pessoas que passam por você diz, meu, essa pessoa é diferente? Ela tem alguma coisa que me deixou... Por quê? Porque a pessoa tem Deus, tem o Espírito Santo. Tem aquela chamada áurea, né? Sim, ela a tem... áurea boa, né? A áurea boa. Tem pessoas que você chega perto e você não consegue ficar. Mas Jesus Cristo ama ela a mesma coisa. Jesus Cristo ama o estuprador, mas ele não ama o pecado que ele comete. É bem isso mesmo. Jesus Cristo ama a pessoa independente. Quando ele foi pregado na cruz, que ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, assim, Jesus Cristo nos ama independente do que nós somos, do nosso pecado, independente daquilo que a gente faz. O que a gente tem que entender é que é o seguinte, temos que amar a Deus, buscar as coisas de Deus. Quando a gente quer pedir algo para Deus, a gente tem que pedir no nome de Jesus. O que Jesus falou em Mateus 9,16? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus Cristo é o caminho. Se o teu casamento está ruim, Jesus Cristo é o caminho. Se a tua área financeira está ruim, Jesus Cristo é o caminho. Qualquer pergunta que você precisar fazer, Jesus Cristo vai responder. Pega a Bíblia, lê. Deus vai falar contigo através da palavra. E assim, eu agradeço todo dia, porque você não conhece a minha história, do mundo também. Senhor, Jesus nunca me abandonou, sabe? Por isso que eu nunca desisti dele. Porque eu passei por dificuldade, principalmente quando a mulher perdeu o serviço e quando o meu patrão não estava pagando, né? Estava pagando parcelado. Mas nunca nos deixou faltar nada. Nunca. Porque eu sempre tenho na minha mente, eu não sei vocês, mas tipo, o meu modo de agir é sempre assim, ó. Tem hora que o diabo ele te entra na tua mente. Ele quer te fazer para te dizer... Tenta te manipular, né? Ele tenta te manipular de uma forma que, tipo, é fazendo ruim. A todo momento ele tá todo momento ele tá querendo, esperando uma brechinha, né? Para jogar um dado. E daí por isso que eu digo, eu sempre vejo de uma forma Deus, de o que eu vou fazer. Se hoje vai dar boa, deu boa, porque Deus quis assim. Se hoje der ruim, é porque Deus quis assim também.
Então, se tu deixar o diabo entrar na tua vida e tu começar, pô, mas hoje deu uma merda, vou fechar essa bosta, entende? Tu não pode ser assim, porque é o diabo interferindo na tua vida, que ele tá, é que nem você falou, é uma brechinha que tu deixa que ele entra e faz um inferno na tua vida. Exatamente. O que o diabo quer? Que você esqueça Deus, esqueça Jesus e viva a sua vida como você quiser. Se você fizer isso, ele vai ficar mais feliz do mundo. Agora, quando você busca Deus, tenta fazer as coisas como Deus quer e tenta viver a tua vida. Por isso que eu digo, quando você vai tomar qualquer decisão na tua vida, peça para Deus, Senhor, é uma decisão boa. É a melhor decisão para minha vida? Me ajuda, Senhor, me dá uma resposta. Ele vai te dar. É verdade. O problema, a gente tem que cuidar muito, desculpa te cortar, Não. a gente tem que cuidar muito o quê? As religiosidades. Na época de Jesus Cristo já existia religiosidade. O que é religiosidade? Não pode usar calça comprida, não pode usar brinco, leis bobas que... Da onde que está na Bíblia que não pode usar isso, não pode usar aquilo? Você tem que pôr uma roupa, você tem que pôr algo em ti. Peça para o Espírito Santo, está te agradando? Ele vai te ajudar, ele vai te revelar. Eu vou contar um testemunho para vocês que aconteceu comigo. Eu tinha uma moto, estava fazendo documento da moto, só que a moto eu estava pagando e estava no nome do amigo meu. E eu precisei fazer os documentos, daí ele foi comigo no Detran para fazer. Paguei as taxas e quando eu estava indo de carro no Detran, o Espírito Santo falou para mim assim, você ficou sem pagar uma taxa do documento. Não vai poder fazer o documento. Chegou lá, encostei o carro, a gente foi no Detran, sentei no banco assim, ele foi na mesa lá para ser atendido. Daqui a pouco ele me chamou lá, chegou lá, o cara da mesa falou assim, falta pagar uma taxa do documento. Para vocês verem como Deus, como ele é maravilhoso. Aí eu consegui, claro, através do aplicativo ali, lá com o banco, eu consegui pagar. Mas assim, ele me avisou. A minha esposa estava em casa e não conseguia achar algo lá, que ela precisava muito na hora. Ela lembrou do Espírito Santo. Falou, Espírito Santo, eu precisava achar tal coisa, onde está? Ele falou, lá na cômoda, na última gaveta, bem no fundo. Ela foi lá, estava lá. Então, o Espírito Santo, ele te guia, ele te ajuda. Sim. Se você vai para a igreja e busca Deus, o Espírito Santo vai fazer você voltar, vai fazer você buscar as coisas, entende? E ele sempre te dá uma saída, né? Dá uma saída. Tu pode estar no fundo do poço, mas tu crendo nele, ele vai te abrir uma porta aqui, daqui a pouquinho tu sobe lá na outra e assim tu vai saindo. É assim, Era nessa pergunta Tem um que eu ia certo falar da cuidado também, religiosidade, né? Porque existe muito aquela questão de que ficar atento aos sinais, né? Tem os sinais que são de Deus e tem aqueles sinais que o inimigo tenta te ludibriar, mostrando uma coisa que tu acha que é de Deus, mas não é. A frase que diz a palavra de Deus, orai e vigiai. Exatamente. O que é orar? Orar é você conversar com Deus. Como você conversa com a sua esposa, conversa com os amigos, conversa com Deus, fecha a porta do teu quarto e vai lá e diz, Deus, hoje meu dia foi assim, foi assim, foi assim, eu prejudiquei o cara lá, mas não quis, isso aqui, aconteceu isso, eu precisei pagar aquele boleto, venceu, eu não consegui, sabe? Abre teu coração para ele, é isso que ele quer, que você abra teu coração para ele. A partir daí a tua vida vai mudar. Ele vai começar a te ajudar, vai fechar a porta que não era para ter aberto, vai começar a abrir porta que deveria ter aberto. Então, assim, ó, ele é maravilhoso nesse ponto. Até mesmo quando eu ia na igreja, o pastor falava, né? Vamos orar. E tipo, na minha oração era 2 minutos. Só que daí o pastor, mas já, e eu falava, eu não sei orar, como é que eu vou orar? Aí ele me explicou, não, ele falou assim, vocês entendem errado o que é orar. Não é orar você chegar ali, Senhor, muito obrigado, Senhor, isso. Não, você vai conversar com ele. Ele conversa como se estivesse conversando comigo, sacando ele e fala tudo pra ele. E ali eu aprendi, sabe, e a minha oração começou a aumentar, porque eu começava a conversar. Na religiosidade que você falou, né? Muita pessoa, e até mesmo acho que o Bruno tá se perguntando e o Sandro, é pecado beber? Porque acho que todo mundo se pergunta, né? Boa pergunta. A palavra de Deus em lugar nenhum diz que é proibido beber. Tem a passagem que fala, não vos embriagueis. O que é se embriagar? É você passar dos limites. É você não estar mais consciente daquilo que você era, de você mesmo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Tá fazendo uma festa de amigos, enquanto ninguém está bêbado é uma coisa. Quando todos ficaram bêbados, já ninguém mais sabe de nada. Aquele já começa a falar o que não precisava, aquele outro já começa a mexer com a mulher que não precisava mexer, já começa a lavar roupa suja ali, é uma verdade. Então assim, ó, beber, eu praticamente não bebo, eu com Deus. Mas se você quer beber, não tem problema. Agora, faça moderadamente. Jesus não transformou água em vinho? Pois é. Exato. Só que eu vou falar para vocês, tá? O vinho daquela época não é o vinho de hoje. O vinho daquela época era tipo suco de uva. Por isso que a igreja, quando faz a Santa Ceia, né, até o padre, quando faz lá a comunhão, ele coloca água dentro do vinho. Para que ele bota aquela água?
para baixar o teor alcoólico daquele vinho. A igreja lá, evangélica, usa suco de uva, porque o suco de uva não tem álcool. Ah, mas e o zagu, que você come zagu de vinho, não faz zagu de vinho? Quando ferve, o álcool evapora, não tem problema. Ah, mas o álcool, não tem problema você consumir um zaguzinho que talvez tenha um pouco de vinho. Mas assim, o problema é como a palavra de Deus fala, não vos embriagueis. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por que eu vou contaminar ele com alguma coisa que não é boa? É verdade. Uma vez eu perguntei também, eu fiz essa pergunta para um pastor, eu falei para ele se beber era pecado. Ele falou para mim, bom, o que acontece? Ele falou, tem uma passagem que diz, se tua mão te faz pecar, corta ela fora. Se teus olhos te fazem pecar, tira eles fora. Não é, pessoal, tira, arranca o olho fora, corta a mão fora, pelo amor de Deus, não é nada disso. O que quer dizer? A minha interpretação, acredito que daquele pastor aquele dia. O que ele quis dizer? Não fazer mais. Se tu bebe, mas tu sabe que tu vai beber lá, eu vou tomar 3 cervejas, e daí eu vou ficar louco, vou brigar com a mulher, vou xingar ela, vou quebrar tudo dentro de casa, então não bebo. É verdade. Agora, mas eu vou tomar 3 cervejas, mas não vou xingar ninguém, não vou falar asneiro, não vou incomodar ninguém, não vou falar nenhuma besteira, não vou xingar ninguém, não vou atrapalhar ninguém, não vou brigar com a minha esposa, não vou quebrar nada, não vou... É, isso aí então, pessoal, ó. Fica a dica, né? Se beber, não dirija também, porque é perigoso, né? E tipo, é que nem o pastor falou, né? A vida da gente é espiritual, né? Espírito, então qualquer... nosso corpo, nosso tempo, né? Então, né, o álcool também não vai fazer bem pra ele, porque se torna outra pessoa, muita gente, né? Pessoal, ficamos por aqui. Pastor, muito obrigado, prazer em conhecê-lo também. Muito obrigado a Deus. Obrigado pela tua presença, né? Muita realidade mesmo pra gente, tanto para nós como para o pessoal aí. É uma realidade que acontece diariamente, né? E é bom, serve a palavra de Deus para todo mundo. Todo mundo fique com Deus. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o like, né, pessoal? E ativar aquele sininho, né? Para ficar sempre atento ali nos nossos vídeos e tá aí recebendo as nossas notificações. Não se esqueça de compartilhar também com os amigos e... É isso aí, até a próxima. Vamos fazer a segunda parte ainda com o pastor 1 hora e vamos trazer ele de volta para, né, pastor? Queria até, né, Bruno, aproveitar, deixa aqui. Eu queria uma parte para o relacionamento. Eu acho que vocês também fazem essa parte do relacionamento. Também. Oh, legal. A gente queria falar um pouco sobre relacionamento, alguns conselhos, algumas coisas, algumas dicas, algumas coisas para os casais. Isso aí, pessoal. Façam perguntas aí. Faz perguntas aí também. Façam as perguntas. E deixamos para a próxima aí. Na próxima vocês podem estar falando aí o que vocês querem comentar sobre a relação de vocês. Que nós vamos estar passando para o pastor e ele vai estar falando para vocês. E assim, galera, fica ligado que em breve a gente vai começar a fazer as lives também. É isso aí, pessoal. Isso aí. Abraço, fique com Deus. Abraço. Amém a todos. Uma bênção para todos aí. Valeu, junto. Tchau, tchau. Tchau.